Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você, amigo rubro-negro, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Você vai receber resultados em tempo real, notícias em tempo real, estatísticas, você pode assistir, ter o calendário, classificação, assistir o campeonato alemão, né, a Bundesliga, recomeçando agora com a nova temporada 22-23, de graça, é gratuito. Então baixa o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, tanto para Android quanto para iOS, não importa qual é o seu celular. Galera, vamos falar dessa vitória do Flamengo? O Flamengo vence o Corinthians, larga bem na frente nessa quartas de final da Copa Libertadores. O Flamengo vencendo por 2-0. Pedir pro amigo, deixa o seu like, se inscreva no canal que é muito importante, aperta o botão vermelho e seja muito bem-vindo para que juntos a gente acompanhar o Flamengo. Uma vitória muito grande do Flamengo, né? Uma vitória muito importante pro Flamengo. E pra gente contar essa história, eu acho que a gente pode dividir essa partida em 3 capítulos. Né? É um jogo que começa, o primeiro capítulo, né? Essa partida ele vai do primeiro minuto até o minuto 30. Estudado, não poderia ser diferente. Estudado, um jogo mental, um jogo que o Corinthians, nenhuma surpresa, buscando atacar pelos lados e buscando defender por dentro. Nenhuma novidade nisso, né? Então isso obviamente gera dificuldade porque o Flamengo é um time de atacar por dentro. Então o Corinthians buscava sempre povoar esse jogo por dentro. Com isso, acabou até condicionando e exigindo do Flamengo que tenha esse jogo mais aberto com alguns jogadores, entre eles o lateral direito e o meia, né, o volante que trabalha naquele mesmo setor, respectivamente, Felipe Luiz, João Gomes, Rodinei, Everton Ribeiro. Era necessário eles se associarem. Era necessário eles ocuparem os espaços ofensivos para que o Flamengo conseguisse prosseguir. Porque por dentro, onde o Flamengo tem mais conforto, estava congestionado. Porque é assim que o Vitor Pereira ele acaba montando esse time do Corinthians, né? E pelo lado direito, com as ultrapassagens do Rodinei, com as ultrapassagens do Everton Ribeiro, o Flamengo tinha mais fluidez. Pelo lado esquerdo já fica um pouco mais engessado, mas de qualquer forma o Flamengo descobriu e percebeu que tinha que atacar por ali. Um outro ponto que o Flamengo acaba também descobrindo, e aí passa muito pela perspicácia da interpretação do jogador de ocupar aquele espaço, é que nesse 4-1-4-1 que o Corinthians se posicionava na organização defensiva, o Flamengo ocupava as costas dessa linha com 4 jogadores, que era onde ficava o Cantígio. Então se a gente pega um alinhamento, só o Cantígio naquela altura, e ele é um jogador lento, então é lógico que ele não vai ocupar todos esses espaços, como a gente vê, por exemplo, na ocasião, é o Gabigol ocupando aquele espaço. O Flamengo começa a ocupar por ali, com Arrascaeta e também com Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que abre um parênteses, fez um grandíssimo jogo, muito dessa questão até de ocupação, um jogo tático, assim, de muita fluidez tática, né? De muito conhecimento de onde ocupar, de que forma ocupar, como atrair a marcação, muito nesse quesito. E nesse primeiro capítulo, ele se encerra com um gol do Flamengo, com um golaço do Arrascaeta, né? O Flamengo teve ali uma disputa de bola e tentou brigar ali, voltou, sobrou pro time do Corinthians, que foi afastar, o Flamengo tentou abafar ali a saída de bola, a bola vai, bate ali um, rebate no outro, bate ali no João Gomes, cara, uma questão de regra, é muito claro, não tem polêmica nenhuma, bate no João Gomes, volta pro Arrascaeta e aí com aquela genialidade, né? Porque o cara nem olha pro gol, ele já sabe onde está o gol, já sabe onde está o posicionamento ali do goleiro, já sabe o que fazer. Tira ali completamente do Cássio, um belo gol, um golaço do Flamengo. Iniciando então o capítulo 2. E esse capítulo 2 também tem 30 minutos. O jogo ele é contado a cada 30 minutos. O Flamengo, aí sim, parece que o Corinthians não havia se preparado para sofrer o gol. O plano B mentalmente não se preparou, não digeriu bem o gol que o Flamengo faz. E aí o Flamengo começa a ter controle maior sobre o jogo. Termina o primeiro tempo e começa o segundo tempo, a metade desse segundo capítulo, com o Flamengo sendo absolutamente dono do jogo, protagonista do jogo. As coisas começam a não encaixarem mais para o time do Corinthians e o Flamengo cada vez mais solto, cada vez com mais fluidez. E o Flamengo no início do segundo tempo faz o seu segundo gol, o Everton Ribeiro ali encontra ali o Rodinei bem aberto ali pelo lado, o Rodinei ultrapassa, dá para o Gabigol, próximo ali da entrada da área também um belo chute tirando ali do Cássio, o Cássio chega a resvalar na bola, mas morre ali no cantinho. Flamengo 2-0. E aí começa o terceiro capítulo, que é próximo aos 60 minutos, e quando entra Arturo Vidal. E esse terceiro capítulo, o nome do título, ele é O Treinamento Rubro-Negro, porque aí vira só toca, não tá mais comigo, toca, não tá mais comigo. Naquele momento o time do Corinthians mentalmente evapora,
e o Flamengo vira, de fato, o protagonista, faz um treino de luxo na Arena do Corinthians. O Vidal compondo a linha ali média, né, pelo lado esquerdo, né, fazendo ali a tarefa que estava sendo feita pelo João Gomes e com muita tranquilidade, né, com a interpretação muito correta da temperatura do jogo, de condicionar o Flamengo a ter a posse da bola, tocando de primeira, criando automatização. O Vidal tá se adaptando muito fácil, muito rápido nesse time do Flamengo. Tava ali junto com o Everton Ribeiro e com o Thiago Maia. Flamengo que ainda pressionava a saída do Corinthians e uma pressão do Corinthians que pouco tinha força e pouco tinha energia por toda a qualidade que mesmo lá de trás já saía jogando. Léo Pereira, um belíssimo jogo do Léo Pereira, saindo jogando, conseguindo fazer intervenções, e o Flamengo foi assim, dominando e puxou o freio de mão. Puxou o freio de mão. O Flamengo puxa o freio de mão no último capítulo da partida, onde ele assume total protagonismo. O Dorival, mais pro final, nos últimos minutos, propõe algumas substituições, coloca ali o Cebolinha, coloca o Lázaro, coloca o Vitor Hugo, e mesmo com o freio de mão puxado, a superioridade tática, técnica e mental do Flamengo era tão grande sobre o Corinthians que mesmo o Flamengo com o freio de mão puxado ainda criou algumas oportunidades. Entre essas teve ali com o Vitor Hugo, que tentou um chute ali cruzado, faltou um pouquinho mais de capricho, e o Cássio fez uma boa defesa, o que daria até 3-0, porque foi pouco. 2-0 saiu barato pro que o Flamengo fez e que o Corinthians não conseguiu fazer. Então foi muito barato. E dentro desse capítulo, né, que a gente fala que o Flamengo fez um treino de luxo, inclusive quando entra ali o Arturo Vidal, no próprio aplicativo do OneFootball, peguei alguns números que acabam trazendo aqui pra gente. Total de passes, né? O Flamengo deu 600 passes na partida, né? É um grande número de passes, mas o que até impressiona é que o Flamengo, por ser o protagonista, buscar sempre o ataque, conseguir na precisão dos passes 87,7%, então quase atingindo 90%, que é um número que quando a gente fala, quando atinge 90% é aquilo, né? É muito acima da curva, muito acima da média. O Flamengo quase consegue esses 90%, então assim, vai comprovando total protagonismo. Tá decidido? Tá resolvido? Eu, como um flamenguista escaldado, experiente de algumas frustrações na Libertadores, eu gosto sempre de ter um certo zelo, né? Mas o Flamengo comprovou na Arena do Corinthians que ele é muito superior ao Corinthians. Então, o mínimo que o Flamengo estiver competitivo no jogo da próxima semana, ele vai conseguir confirmar não apenas o seu favoritismo nesse confronto, mas vai conseguir confirmar a sua passagem para a semifinal e assim o Flamengo se aproximando cada vez mais de Guayaquil. Muito positivo o controle e a maturidade que esse time demonstrou num jogo que emocionalmente não é muito simples, é contra um grande time brasileiro, numa grande competição, fora de casa, e o time mostrou muita tranquilidade e mostrou saber o que fazer. Então os jogadores do Flamengo mostrando muita maturidade, principalmente naquele primeiro capítulo, onde não era tão simples assim, as coisas acabaram se facilitando quando o Flamengo abriu 1-0, mas de qualquer forma era um time equilibrado emocionalmente. Aquilo que a gente já tem falado há um tempo atrás que poderia ser, né, um desses problemas do Flamengo para ele acabar tropeçando. A questão mental é muito importante e o Flamengo mostrou muito concentrado, muito centrado ao que fazer nessas orientações táticas, técnicas da comissão técnica liderada pelo Dorival. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela força e pelo apoio de vocês. Tamo junto. Um abração. Tchau, tchau.